Olá! Nem todo mundo precisa de uma mansão para ser feliz. Os protagonistas dessa compilação se contentam com casas bem pequenas. Hoje vamos mostrar mini casas únicas que têm tudo o que é necessário. Você com certeza nunca viu casas assim. Vamos lá! Glenn Bunsen ficou famoso no mundo todo quando trocou seu apartamento normal por uma mini casa. A estrutura tem só 92 centímetros de altura e ele nem consegue ficar de pé direito, a não ser que levante o teto. Por outro lado, ela cabe dentro de uma simples van. Além disso, a pequena casa tem rodas, então o dono pode estacioná-la facilmente em qualquer lugar. Lá dentro, Glenn conseguiu colocar uma mini cozinha e uma mesa dobrável. Ele também descobriu como resolver o problema do chuveiro e do banheiro. Segundo ele, uma casa assim não é só uma economia no aluguel, mas também uma opção de moradia muito ecológica. Ao olhar para isso, ninguém pensaria que é possível morar dentro dessa coisa. Antes, a boia marítima de aço servia como ponto de referência no Mar do Norte, mas sua vida útil chegou ao fim. Ela chamou a atenção de uma empresa especializada em casas pequenas que rapidamente transformou a velha boia enferrujada em um local de descanso na costa alemã. Dentro, há espaço para 2 pessoas dormirem, ar-condicionado, Wi-Fi, espaço de armazenamento e uma janela panorâmica que oferece uma vista direta da cama. É incrível como é possível colocar tanta coisa em um espaço de apenas 3,2 metros de comprimento, não é mesmo? De um certo ângulo, essa casa não é diferente das outras na vizinhança, mas isso é só à primeira vista. Essa casa estreita é única e uma obra de arte. Um artista austríaco chamado Erwin Wurm recriou a casa dos seus pais, mas a encolheu até um tamanho absurdo. Ele queria mostrar como as casas e as pessoas mudaram nas cidades contemporâneas. O mobiliário, os corredores e os objetos alongados confundem e até provocam claustrofobia. A ideia do artista era mostrar como as grandes cidades ficaram apertadas e como, na opinião dele, o pensamento das pessoas ficou estreito. A mini casa fica em um parque comum e está aberta à visitação. Mesmo que alguém não entenda a ideia do artista, o interior impressiona todos os visitantes. A crise imobiliária na Califórnia fez com que um monte de gente ficasse sem teto. Mas um cara achou uma solução bem criativa para esse problema. Quando ele viu um simples banheiro químico, percebeu que dava para colocar tudo o que precisava para viver dentro daquela pequena estrutura. Por fora, não há nada de diferente de um banheiro químico comum, mas por dentro ele tem de tudo, de cozinha até cama. O criador também incluiu um chuveiro e um banheiro separados, que ficam em uma estrutura que pode ser facilmente acoplada à casa principal. Ele chegou a morar 1 ano na sua criação para mostrar que ela é tão confortável quanto qualquer outra casa. Acampar com bicicleta é possível, principalmente se você tiver um mini reboque. Essa casinha desmontável leva só 3 minutos para ser montada. Acomoda até 4 pessoas e é fácil de prender numa bicicleta normal. O pacote básico, que custa 4.700 euros, inclui cama, mesa de jantar, mesinha de cabeceira, área de descanso e um espaço de armazenamento de 300 litros. Ao contrário de uma barraca, esse trailer protege contra intempéries, insetos e outras surpresas da natureza e faz com que a viagem de bicicleta seja realmente confortável. Descansar na natureza nem sempre significa dormir em uma barraca com um monte de insetos. A empresa finlandesa Nolla construiu 9 casas diferentes para quem ama a natureza, mas prefere relaxar com conforto. Os criadores dizem que esse lugar é perfeito para acabar com o estresse, fazer yoga e ficar sozinho, longe da agitação da cidade.
Todas as 9 casas ficam em cantos remotos da Finlândia, o mais longe possível de aglomerações e do barulho dos carros. A empresa planeja construir mais 10 casas semelhantes no Parque Nacional. Viver no meio do lixo? Parece estranho, mas não para essa pessoa. Ele é conhecido como o Professor Lixeira e, junto com seus alunos, criou um projeto ecológico bem diferente. Transformou uma caçamba de lixo comum em uma mini casa de verdade. Com dimensões de apenas 1,80 por 1,80, essa pequena casa está equipada com tudo o que é necessário. Cama, luz e até fornecimento de água. O objetivo do projeto é viver na casa por um ano inteiro, reduzindo o consumo de recursos e provando que uma moradia aconchegante, funcional e ecológica pode custar apenas $10.000. Antes era só uma lixeira, agora é uma casa onde dá para viver de verdade. Casa sobre rodas soa normal, mas não quando está montada em uma bicicleta de 3 rodas. Foi exatamente essa estrutura que os engenheiros chineses criaram para tentar resolver a crise habitacional. Eles inventaram uma estrutura inusitada e a montaram usando plástico. A casa é feita de várias peças soldadas entre si em formato de sanfona. Essa solução permite expandir a casa, aumentando sua área. A mini casa tem pia, fogão, banheira, tanque de água e móveis. E tudo isso pode ser transportado em um simples triciclo. O que você está vendo não é um cenário de um espetáculo, mas uma casa autopropulsada única no estilo steampunk. A casa foi construída a partir de um reboque de 5 rodas, usando materiais incomuns, 75% dos quais foram reciclados. Inicialmente, a casa foi construída para o festival Burning Man, conhecido por ser um lugar onde as pessoas mostram seu talento na criação de obras de arte e moradias incomuns. Foi justamente nesse festival, em 2006, que todos viram pela primeira vez essa casinha que anda. Localizada na cidade de Conwy, no norte do país de Gales, essa casinha tem só 3 metros de altura e 1,8 metros de largura. No começo era só um anexo, mas com o tempo virou uma casa de verdade, onde as pessoas realmente moravam. Há 130 anos, ela é passada de geração em geração. Ela até entrou no Guinness Book como a menor casa da Grã-Bretanha. Hoje em dia ninguém mora na casa, mas ela está aberta para visitação e qualquer pessoa pode entrar nela. Uma casa em forma de esfera de 3,8 metros por 3,9 metros no meio da floresta não parece ser a moradia mais atraente, mas espere até ver como ela é aconchegante. Por dentro, ela não é diferente de um pequeno quarto de hotel, onde você pode passar a noite em uma cama confortável ou trabalhar em privacidade. A casa é toda feita de materiais reciclados, economiza energia, é resistente às mudanças climáticas e tem isolamento acústico. Infelizmente, por não ter banheiro, a casa não é muito boa para morar. Mas para dar um tempo da agitação e do barulho, é perfeita.
O Japão enfrenta uma crise habitacional há muito tempo e a cada ano as pessoas estão encontrando soluções cada vez mais originais. Algumas até começaram a construir casas estreitas que por fora não parecem nada habitáveis. Mas por dentro são apartamentos bem aconchegantes para pessoas que moram sozinhas. Esse cara, por exemplo, mora sozinho em um pequeno estúdio. Ele tem sua própria mini cozinha, chuveiro e banheiro. Ele dorme em um futon que simplesmente guarda de manhã, liberando espaço para se movimentar confortavelmente pelo apartamento. Uma nanocasa não é algo do futuro, mas sim uma moradia totalmente real. A casinha pesa só 1.600 quilos, mas tem cozinha, área de jantar, sofá-cama e até um lugar extra para uma criança dormir. Essa casinha é fácil de transportar, basta engatá-la no carro. Qualquer viajante vai adorar levar uma casa sobre rodas que pode ser instalada na natureza para passar a noite com todo conforto. Você vai ficar surpreso ao descobrir quanta coisa cabe dentro dessa casinha. Com só 9 metros de comprimento, ela tem todo o conforto que você precisa. Cozinha funcional, banheiro, cama de casal sob o telhado e uma espaçosa sala de estar. O que mais você precisa para viver? Por $148 mil, a empresa constrói a mini casa que a pessoa pode instalar onde quiser. Materiais contemporâneos resistentes deixam a casa não só bonita, mas também durável. É uma ótima alternativa à casa de campo comum, que custaria várias vezes mais caro. Um simples container marítimo também pode se tornar uma casa confortável. Para alguns, pode parecer que um espaço com 12 metros de comprimento e 2 metros de largura não é suficiente para morar, mas esse cara pensa diferente. Sob sua supervisão, o container ganhou janelas e portas. As paredes de metal foram isoladas e o espaço vazio foi preenchido com uma decoração aconchegante. Agora, ele é uma casa térrea com banheiro completo, cozinha, quarto e até eletricidade, que é fornecida por uma bateria potente. A combinação perfeita de economia, mobilidade e conforto. Um arquiteto japonês deu uma repaginada no visual típico de uma casa de chá e criou sua própria versão. Uma casinha suspensa por cabos no ar. A única maneira de entrar nela é subindo por uma escada. Tudo lá dentro é feito de materiais naturais e o leve balanço do vento dá uma sensação de solitude e conexão com a natureza. アクリルだったりします。軽くするためにですね。それで向こう側に行くと諏訪湖方面ですね。左側の方行くと諏訪湖方面になります。 Atualmente essa casinha fica no pátio de um museu na cidade de Shino, mas nem sempre é possível visitá-la. O que fazer se você não tem grana para alugar um imóvel perto do trabalho? Um cara de Londres, chamado Harrison Marshall, resolveu a questão de um jeito criativo e construiu uma casa dentro de uma caçamba de lixo.
A ideia é que morar nessa casinha feita por ele mesmo o ajude a economizar no aluguel. A casa ficou compacta, mas funcional. E embora o rapaz tenha que usar um banheiro portátil e tomar banho no trabalho, ele tem muito orgulho de morar no centro de Londres. Essa casa parece mais o telhado de uma casa normal, mas você vai se surpreender com o quanto de coisa que cabe nesses 20 metros quadrados. Cama, mini cozinha, áreas de trabalho e de descanso. Além disso, essas casas são entregues aos clientes já prontas. Basta colocá-las no chão e já dá para morar. Imagina só como deve ser legal deitar na cama quentinha e aconchegante e admirar a natureza pela grande janela triangular. Essa microcasa parece totalmente ineficiente e até meio precária, mas lá dentro há uma cama espaçosa e um banheiro. O ponto principal é que a casa foi projetada para aguentar condições adversas. Ela resiste a furacões, terremotos e mudanças bruscas de temperatura. Além disso, pode ser transportada como uma simples casa sobre rodas. Por fora, essa casa não impressiona, embora pareça um pouco diferente. As pessoas começam a se surpreender quando entram. A construção discreta é elegante e surpreendentemente espaçosa para o seu tamanho. Por mais de 2 anos, uma equipe de engenheiros, arquitetos, designers e outros profissionais trabalhou na realização desse projeto. Feita de concreto armado, a casa é totalmente equipada com energia elétrica e água. Essa casa não é só um lugar para passar a noite, mas um lar bem confortável para toda a família. Se você curte passear pelas montanhas da Noruega, vai adorar a ideia dessa casa. Para chegar lá é preciso subir 45 minutos por escadas e colinas. No final da caminhada, os turistas encontram uma casa na árvore de verdade. É uma estrutura bem segura que fica presa na árvore e em um tubo de metal resistente. Lá dentro há todo o conforto e, o mais importante, janelas panorâmicas que permitem que as pessoas vejam as paisagens da Noruega de uma altura que só os pássaros alcançam. Os criadores das casas da empresa Coda são fãs do design escandinavo. Eles conseguiram pegar esse estilo e transformá-lo numa casa bem compacta. Com praticamente 6 por 4 metros, essa casa parece pequena, mas é bem funcional para morar. Por causa da altura, ela não parece apertada nem mesmo para quem tem claustrofobia.
Os criadores pensaram até no meio ambiente e deram um toque ecológico à casa. Não é à toa que chamam essa casa de mística. Ela tem um visual único por causa das paredes espelhadas e parece que se mistura com a natureza ao redor. Mas por dentro ela é super contemporânea e não fica atrás dos apartamentos das grandes cidades. Além disso, a casa é bem resistente. Ela é feita de aço galvanizado, o que protege a estrutura das intempéries. O calor se conserva muito bem no interior, apesar de uma das paredes ser uma enorme janela panorâmica. Para quem gosta de acampar, é simplesmente a opção perfeita. Dá para relaxar em meio à natureza, observar pássaros e animais sem abrir mão do conforto. Em 2014, dois jovens que não se conheciam construíram pequenas casas. Um ano depois, eles se encontraram e decidiram juntar o amor por casas diferentes. A turma de entusiastas cria trailers aconchegantes com tudo que é preciso para uma vida confortável, desde quarto até a cozinha. As casinhas têm até fogão e lenha, o que deixa tudo mais quentinho e aconchegante. Essa pequena cúpula, que custa a partir de 20 mil euros, é perfeita para quem quer economizar em moradia. Ela pode ser montada em praticamente qualquer lugar, num terreno urbano ou perto de um rio, já que a estrutura resiste a diferentes condições climáticas. A casa é fácil de montar e desmontar, então dá para se mudar com ela todo mês se quiser. No momento, essas casas são produzidas e vendidas apenas na Eslovênia, mas é óbvio que soluções como essa podem interessar a pessoas do mundo todo. Algumas pessoas preferem viajar pela água. Foi justamente para esses entusiastas da navegação que foram criadas essas casas fora do comum. Nessa moradia é possível sair para navegar sem se preocupar com o conforto. Há espaço para dormir, área de lazer, cozinha e banheiro. A casa conta com um reservatório de água potável de 400 litros e painéis solares, o que permite que a residência se mantenha autônoma por vários dias. O barco tem até um mini terraço, que faz a casa parecer uma pequena mansão. A empresa produz vários modelos desses barcos, sendo o mais compacto deles com 9,7 por 3,1 metros. Uma cápsula futurista que parece algo alienígena e ainda ajuda a economizar bastante na conta de luz, ela existe. Compacta, mas aconchegante, essa casa tem tudo o que você precisa, como um apartamento comum. E ainda tem um bônus, painéis solares que fornecem toda a energia necessária.
Essa casa pode acomodar 2 pessoas com 5,5 metros de comprimento e 2,6 de altura. É possível não só morar confortavelmente, mas também trabalhar à distância. No entanto, existem modelos mais espaçosos, inclusive para famílias com crianças. A casa Jude é a mais espaçosa da linha de casinhas de uma construtora californiana. Com só 22 metros quadrados, ela tem cozinha, banheiro, sala e até um quarto no segundo andar. Apesar do tamanho pequeno, a casa foi pensada em todos os detalhes e é perfeita para morar. Ela tem espaço para uma máquina de lavar roupas e uma lava-louças, e a escada também serve como espaço para armazenamento. A casa tem 11 janelas, e isso não é por acaso. Elas deixam entrar luz suficiente para economizar energia, e é difícil de acreditar, mas essa casa tão pequena acomoda até 6 pessoas. Obviamente, nem toda família grande consegue viver em um espaço tão limitado. Em Portugal, é possível encontrar casas únicas em árvores projetadas por arquitetos locais. No momento da sua criação, eles se inspiraram nos movimentos de uma cobra, daí a sua forma incomum. A construção parece pairar sobre o parque. No interior, há um quarto com uma janela panorâmica, de onde se tem uma vista incrível. A casa também tem cozinha e banheiro, então dá para passar a noite lá sem precisar sair. Os arquitetos conseguiram fazer uma casa que não é só diferente por fora, mas também eficiente em termos de energia. As paredes isoladas ajudam a reduzir os gastos de energia e toda a eletricidade da casa vem de painéis solares.